Uhum. Quando a gente entra num relacionamento, é sempre para ser algo prazeroso, não é? Que faça bem para as pessoas. O problema é que às vezes a relação perde o vínculo do respeito e os relacionamentos se tornam tóxicos, trazem uma série de consequências para as pessoas. Para entender mais sobre esse tema, a gente vai conversar com ele agora, o psicólogo Paulo Siqueira. Seja muito bem-vindo, meu querido, na nossa casa. Obrigado. Mais uma vez aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Deixa eu te perguntar, quando a gente fala de relacionamento tóxico, às vezes as pessoas virou até uma forma de meme, às vezes as pessoas não parece que não estão levando tão a sério, Exato. né? O que é um relacionamento tóxico? Nossa, a gente pode abranger de várias formas o que é um relacionamento tóxico. Como que você falou, ficou muito vulgar até a palavra, né? O relacionamento tóxico. Às vezes as pessoas acham que é só uma briguinha, uma dificuldade no relacionamento. Exato. Mas antes de tudo, a gente precisa entender que todo relacionamento tem dificuldade, tem as batalhas, tem dificuldade de conhecer o outro. Isso é normal no relacionamento. Até desconstruir essa ideia de um relacionamento da princesa, do príncipe. Do perfeito, exato. né? É legal pra gente entender o que é um relacionamento tóxico. Até porque quando um relacionamento tóxico acontece, a pessoa ela vai aparecer como o príncipe encantado primeiro. Porque antes de tudo ela precisa te conquistar. Ela precisa conhecer quais são seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas fragilidades. Então a gente precisa até tomar muito cuidado com quem aparece assim, muito príncipe em cima do cavalo perfeito, porque aí pode morar o perigo. Aí pode morar o perigo. Aí pode morar porque o perigo. quanto mais ele vai fazendo coisas, né, ele ou ela, pra você, pra te agradar, mais a pessoa vai te prendendo também, não vai? Vai te prendendo, exato, porque ela sabe aonde pisar. Por isso que antes de tudo ela conheceu o terreno. Depois que ela conheceu o terreno, daí sim, ela começa a jogar as ferramentas de tudo aquilo que ela colheu durante esse primeiro período, que é o período onde ela vai conhecendo a pessoa mais de perto. O que pode causar um relacionamento tóxico? Existem vários fatores, né, que a gente pode mencionar aqui. Mas o relacionamento tóxico, para cada história existe um ponto. Então eu gosto muito de falar assim, às vezes a maioria das pessoas que passam no consultório comigo, às vezes a noção, o conhecimento do que elas têm sobre o amor é um conhecimento deturpado. Às vezes elas vêm de uma história não só da família, do pai, da mãe, mas de outra, vem de gerações de pais abusivos, de pai que às vezes gritava com a mãe, que não respeitava. Por isso que muitas vezes as mulheres são as que mais sofrem. Não que a mulher não seja também, muitas vezes, a pessoa que vai fazer o relacionamento tóxico, mas elas muitas vezes são as mais... que são as maiores vítimas desse círculo do relacionamento tóxico. Então, às vezes, elas não têm uma referência de um relacionamento saudável. E é engraçado que, às vezes, muitas pessoas, quando elas até conhecem uma pessoa que vai tratar bem, que vai cuidar bem, elas estranham, elas fogem. Elas mesmo se sabotam, porque elas não estão acostumadas, parece que é estranho isso, mas elas não estão acostumadas. Às vezes as pessoas falam assim, mas como uma pessoa pode entrar num relacionamento tóxico? Ela é lerda, ela não sei o quê, né? Não enxerga. Na verdade, não. Na verdade, existem vários componentes emocionais da história dela que faz ela enxergar que aquilo é normal. Então, até ela entender, compreender que ela está num relacionamento, que é um relacionamento abusivo, demora. E muitas vezes, infelizmente, nem vai perceber. Ai, e é triste. E uma coisa que eu acho que é importante falar, que eu acho que todo mundo nessa vida já passou por isso, viu? Com certeza. Em alguma situação ou algum tipo de relacionamento, para você não se culpar. Exato. Né? Não se culpe. É que você perceba o quanto antes, mas não se culpe, porque todo mundo pode acontecer com todo mundo. Léo, tem uma perguntinha para você. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha. A gente pode também estender isso para outros tipos de relacionamento, não? Profissional, amizade, ou só relacionamento entre parceiros? Léo, para todos os relacionamentos a gente pode ampliar isso, né? Para todos os relacionamentos. É porque no relacionamento, digamos assim, conjugal, ou no relacionamento mais íntimo, isso acaba sendo mais forte até pelo convívio. Pelo convívio, né? Mas a gente vê pais, mães que têm, até com os filhos, né? Muitas linhas da psicologia chamam de pais narcisistas, por exemplo.
Geralmente pais narcisistas, é que daí a gente começa a abranger muito, né? Mas pais narcisistas irão formar filhos narcisistas. E que são geralmente as pessoas que são tóxicas dentro de um relacionamento, né? Então, o relacionamento tóxico, ele abrange em esferas diferentes, em intensidades diferentes. E a vítima também, ela muitas vezes, com certeza, ela é um campo perfeito para um abusador, para uma pessoa que tem como... A pessoa que é tóxica, muitas vezes ela também não sabe. Às vezes uma pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, seja dos pais, às vezes ela também não percebeu que ela é assim. É assim. Então, por isso que a terapia é maravilhosa para qualquer tipo de... Mas a gente trouxe umas dicas para você de casa, para a gente entender se nós estamos ou não, se você já passou por um relacionamento assim, se você está... Vamos levantar? Vamos lá. Para mostrar, porque eu achei incrível essa ideia. Maravilhoso. Tô quase levando para mim. Não é? Fique à vontade. O que a gente tem aqui? Vem pra cá? Paulinho, pode vir a forma que fica mais fácil para você. Perfeito. Aqui são ameaças, né? Assim, são os pontos para a gente conseguir identificar. Claro que existem vários, né? Vários pontos de um relacionamento tóxico. Cada um é de uma forma diferente, mas aqui é para a gente conseguir abranger de forma melhor. Aqui, por exemplo, xingamento, né? A pessoa, ela xinga mesmo, chama de várias palavras, de vários... que não dá nem pra gente falar na TV, que muitas vezes é de baixo escalão, para colocar a pessoa realmente para baixo. Para baixo. Exato. Porque quanto mais para baixo, menos defesa você tem. Menos defesa a pessoa vai ter e a pessoa se sente insegura. O importante é a gente entender, né? Todos esses mecanismos é para a pessoa se sentir cada vez mais dependente da outra. Quanto mais dependente da outra ela se sentir, mais vulnerável ela fica e mais presa ela fica. É uma forma de agradecimento, né? É uma forma de... Exato. Porque, por exemplo, você pensa assim, mas a pessoa ou fulano, às vezes ele fica nervoso, mas ele é tão bom pra mim, Sim. ele me dá presente toda semana, ele me liga o tempo todo. A gente aceita as migalhas. Não é? Aí você vai aceitando aquilo, Exato. e daí você quer agradecer, aí você não sai, essas coisas que a gente acaba fazendo, né? Exato. Xingamentos pode ser assim, você não presta, ninguém vai querer você mesmo, só eu pra querer você, né? Só eu pra te aguentar. Ou, tudo que faz é ruim, Sim, comida ruim, exato. Passou errada a roupa, sei lá, qualquer coisa assim. Nem a tua mãe te aguentou, só eu para te aguentar, para conseguir lidar com todos os seus problemas, né? Boa. O que mais que a gente tem aqui? Diminuir suas conquistas, né? É muito comum, por exemplo, a mulher, ela conseguir um trabalho, conseguir dirigir, e o homem... eu falo homem, tá? No contexto, mas pode ser a mulher. Pode ser a mulher também. Pode ser a mulher também. Nossa, você conseguiu dirigir. Aí fala, você conseguiu, mas você pegou a guia. Né? Você conseguiu, mas você quase bateu o carro. Ou é o mínimo. Ou é o mínimo. É o mínimo que você... consegue dirigir. Também, né? Olha quanto que eu gastei na autoescola, né? Claro que você tinha que conseguir. Né? Então vai diminuindo. Isso é dolorido, isso, hein? Maximizar o problema do outro. Né? Então, às vezes a pessoa tá com uma dor de cabeça. Problema mais simples. Isso daí é frescura tua. Tô com ansiedade, tô me sentindo triste. É só lavar uma roupa que passa. Né? Então, você... maximiza o problema do outro, por mais simples que seja, a pessoa não se sente acolhida, não se sente amparada dentro do relacionamento, né? Tratamento de silêncio, eu acho que esse é terrível. Ai, que triste. A pessoa tá brigando, daqui a pouco ela simplesmente foge do WhatsApp, ou sai, não entra em contato. Nesse mecanismo, a pessoa ela vai começando a formar nela, a fomentar nela aquele sentimento de culpa. Por que o outro não tá falando comigo? A culpa é minha, eu faço tudo errado. Daí ela vai fazer de tudo pra quê? Pra voltar a manter o contato. Aí ela se rasteja. Ela se rasteja para que o outro consiga realmente chegar nela. Críticas disfarçadas de elogio. Você emagreceu, mas essa roupa não tá legal pra você. É muito parecido, né, com diminuir as conquistas, né? Você elogia a pessoa, mas ao mesmo tempo você a desmerece. Você não quer que ela se sinta bem, que ela se sinta feliz, que ela se sinta capaz, né? Exato. Deixa eu só diminuir. Aí nós temos o controlar a pessoa. Controlar a pessoa, né? Ela começa realmente a controlar tudo, nos ciúmes, na roupa que ela vai usar. Você vai sair com essa roupa? Ou você vai sair com aquelas amigas? Você vai na casa da tua mãe, né? Muitas pessoas estão num relacionamento, às vezes elas acabam se afastando das amizades, da família, porque a outra pessoa tem medo da rede de apoio dela, que pode a fortalecer para que ela saia do relacionamento. Boa. Ameaças. Ameaças, né? O ameaçar a pessoa, realmente, ou é aquela ameaça velada, como eu falei assim, comigo é só eu que vou te dar essa atenção, só eu que vou te dar esse amor, porque ninguém vai te aguentar.
ou também aquelas ameaças mais duras mesmo, e que infelizmente é muito comum, né, do eu vou te matar, você vai apanhar. Que já vira o abuso, né? Que já vira o abuso, né? O abuso, ele não é só físico. Não. O abuso, ele é psicológico, porque o abuso psicológico, infelizmente as pessoas acham que ele não machuca, que não é uma violência, mas é uma violência porque é a dor da alma. E a dor da alma dói muito. E demora muito para as pessoas esquecerem, Demora né? demais. Como é que a gente sai disso? Sempre existe um passo à frente para a nossa vida. Como é que a gente sai disso, Paulo? Vamos lá, esses passos são maravilhosos. Primeiro, corte contato. Terminou, Terminou, né? corte contato. Né? É um exemplo que eu não gosto de chamar ninguém de lixo, né? Mas eu sempre falo assim, quando você coloca um lixo para fora de casa, você vai lá ficar olhando o lixo para ver como o lixo está? Não. Não. Jogou fora. Jogou fora. Jogou fora. Nada de ficar olhando redes sociais, por mais que seja difícil. Mas não tem outro caminho, é cortar totalmente o contato. Porque quanto mais eu vejo, mais eu aumento aquele sentimento dentro de mim. Sim. Né? Depois nós temos aqui, sinta suas emoções. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente só quer se sentir feliz. E a dor, a tristeza, todos aqueles sentimentos negativos, entre aspas, né? A gente acaba jogando de lado. Guardando. Só que são sentimentos que nos constroem, né? São sentimentos que nos fazem ser quem nós somos. Então, jogar os sentimentos para debaixo do tapete não é a melhor solução. A gente precisa sentir isso. A gente precisa entender que nós somos seres humanos e precisa entender que faz parte. Faz parte sentir o luto do término do relacionamento, mesmo que a pessoa tenha sido a mais terrível na sua vida. Mas você precisa entender que por mais terrível que ela tenha sido na sua vida, ela te marcou, ela fez parte da tua história. A tua mente vai entender que aquela pessoa morreu para você. E o processo de luto é o mesmo como se uma pessoa tivesse morrido na tua vida. Boa. Né? Não se culpe. É que eu o falei principal. no Exato. comecinho, Já entra nisso, né? Não se culpe. Você não é culpada pelo que a pessoa te falou, pelo que a pessoa te fez passar. Você tem as suas escolhas. Ninguém está preso a ninguém. Nós estamos num relacionamento porque eu quero estar com o outro, não porque eu pertenço ao outro. Esse é o ponto principal. Não tenha vergonha, a gente tem vergonha, né? Quando a gente termina com alguém, a gente tem aquela vergonha de contar pro outro. Principalmente. Já ouviu, já falei. Já falei. Falei pra você que não dava certo, por que já não fez isso antes, né? Porque é muito comum quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente termina, a gente volta, termina e volta. Aí você conta pro amigo, conta pra família, de novo, vai voltar. E a gente acaba tendo vergonha de contar. Só que quem também acompanha as pessoas que passam por esse processo, precisa entender que é um processo. Não é, às vezes, uma decisão. Às vezes o que é fácil pra você, tem pessoas que são determinadas. Sim, mas né? tem gente que não consegue. Mas tem gente que não consegue, tem uma história por trás disso. Exato. Depois nós temos aqui, foque no presente. O nome já fala, presente. O passado a gente não tem, o futuro a gente também não tem. A única coisa que a gente tem é o presente. E é uma ótima ferramenta até pra gente trabalhar com as nossas ansiedades. Né? Então, pra não ficar esperando demais o amanhã ainda. Exato. Né? O amanhã não existe. Né? Nós temos só o presente. Redescubra o seu verdadeiro eu. A terapia é maravilhoso, né? Esse daqui é o ponto-chave para a gente sair de um relacionamento tóxico, para a gente entender o que está aqui dentro. Quais são as nossas dores, quais são as nossas histórias, qual é a referência de amor que eu tenho, o que eu tenho de vazio, o que eu estou tentando colocar, preencher através do outro. Porque às vezes eu tento buscar no outro aquilo que me falta, aquilo que eu não consegui nos relacionamentos com os meus pais, por exemplo. Só que ninguém é capaz de consertar a minha história. Só eu sou capaz de consertar a minha história, só eu que consigo mudar, preencher. Eu sou o suficiente para me fazer feliz. O outro... A gente não é uma ilha, então o outro ele não vai vir para me completar, ele vai vir para complementar a minha história, né? Esse é o diferencial. Isso é a diferença. Essa é a diferença. E tenha uma rede de apoio. Isso é muito bom É também, muito né, bom. Paulinho? Porque assim, quando você sente que você tem amigos, que você tem família ali do teu lado, você sabe que você vai se sentir acolhido, porque a falta do acolher, a falta de ter uma estrutura, é o que muitas vezes te faz voltar para os braços de uma pessoa que não é para você estar. Que não é para você estar. E eu acho que o nosso coração fala muito, né? A nossa intuição fala muito, o que a gente acredita fala muito. Então, se não tá te fazendo bem,
reveja. Exato. Né? E eu acho que essa coisa de se redescobrir, eu acho que é a melhor coisa para tudo nessa vida, né? É maravilhoso, eu fico feliz demais quando eu vejo as minhas pacientes, porque a maioria das minhas pacientes, né, dos meus pacientes são mulheres. E eu fico maravilhado quando elas conseguem se redescobrir. Quando elas chegam falando muitas vezes de um relacionamento, eu coloco o relacionamento de lado ali na terapia. Porque eu falo assim, o teu companheiro, a tua companheira não está aqui. Quem está aqui é você. Então vamos trabalhar você. Depois você vai ver o que você vai fazer. Porque não adianta a pessoa querer sair do relacionamento se ela não se conhece, se ela não se descobre, se ela não sabe a potencialidade que ela tem dentro dela. Porque senão ela vai correr para o outro de novo, se ela não se descobrir. Paulinha, eu amei. Muito também. boa, eu achei que ficou muito ilustrativo, né? E você em casa, se você gostou, tem alguma dúvida, quer fazer pergunta, a gente responde. Paulinho responde pra você. Segue ele nas redes sociais, ó, @psicopaulosiqueira, tudo junto. E tem o e-mail também, ó, psicopaulosiqueira@icloud.com. Tá aparecendo aí na sua tela. Já espero sua volta. Com certeza. Um beijo, Estarei viu? aqui. Obrigado. Adorei. Muito bom, é muito legal isso, né, Léo? Quando a gente fala para as pessoas, para a gente se conhecer, é porque a gente às vezes se perde no caminho mesmo, ainda mais quando a gente tem um relacionamento com alguém que você faz tudo pelo outro e esquece um pouquinho de você. Isso é importante. Sem dúvida, né, Abi? Principalmente essa rede de apoios é importante, né? Não só dos amigos, da família, mas o principal que o Paulo falou, um profissional, gente. Procure um profissional.